Irmãos e irmãs, estamos no domingo 29 de agosto de 2021, último domingo do mês. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o ano litúrgico é o ano B. A cor dos paramentos nas celebrações é verde. Neste domingo, o 22º do tempo comum, comemora-se o dia do catequista. Nós temos aqui algumas informações sobre a celebração da Palavra de Deus, da editora Paulus. Então, vamos passar para vocês algumas informações a respeito da celebração da Palavra. Não é a missa, a celebração da Palavra, que deve ser presidida por um diácono, um seminarista, ou mesmo um ministro da Palavra. Bem, a celebração da palavra começa logo com a acolhida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cheios de confiança em Jesus, reunimos-nos para celebrar a sua palavra, que nos torna discípulos, sábios e praticantes fiéis da justiça. Na liturgia, fazendo-se próximo de nós, o Senhor nos ensina a estar com o coração sempre voltado para os seus mandamentos e para uma religião que se traduza em vida para as pessoas. Rezemos hoje pelos nossos irmãos catequistas que se doam para propiciar a experiência da palavra e da presença de Deus em nossa comunidade. Ao longo deste tempo de pandemia, eles vêm se desdobrando criativamente também pelos meios digitais para continuar a sua missão. Irmãos e irmãs, em nosso coração está enraizado o bem, mas também o mal. Peçamos ao Senhor que nos purifique com o poder do seu amor perdoador. Senhor, vós que nos quereis discípulos verdadeiros, perdoai nossas hipocrisias e tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, vós que nos quereis amantes da justiça, perdoai os erros que cometemos contra nosso próximo e tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, vós que quereis que testemunhemos vossa caridade, perdoai nosso egoísmo e tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos rezar o Glória agora? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Oração. Rezemos. Senhor Deus, vós enviastes Jesus Cristo para a salvação de todos. Dai-nos um coração aberto e livre de apegos e preconceitos para fazer do Evangelho uma boa nova em favor de todos os povos, raças e grupos sociais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus nos fala. Vamos à liturgia da palavra. A palavra de Deus é dom precioso, vem do alto e sustenta a vida e o caminho de quem segue Jesus. Ela ensina a verdadeira lei que salva a alma e promove uma vivência religiosa coerente com a vontade divina. Ouçamos a primeira leitura, livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos do 1º ao 2º, 6º ao 8º. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 14 ou 15 na Bíblia hebraica. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É o refrão. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Estamos, Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Segunda leitura, leitura da Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos de 17 a 18, 21b a 22 e 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. A livre vontade ele nos gerou a palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: a assistir os órfãos e as viúvas com suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Teu caminho, ó Senhor, teu caminho me alumia.
e por uma estrada reta me conduz, Senhor, e guia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 1º ao 8º, 14 a 15, 21 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldições, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma reflexão sobre esse texto. Jesus no Evangelho leva-nos de volta ao essencial. Deus julga o ser humano não pelas múltiplas observâncias externas, o que é puro e o que é impuro, mas pela orientação profunda de sua vida. O coração. O Senhor nos chama a ouvir sua palavra e obedecer a ela, sem substituí-la ou sobrepor-lhe nossas palavras e tradições, como fazem os escribas e fariseus. Deste modo, é essencial acolher o convite do apóstolo Tiago, na segunda leitura. Ele nos adverte para que não sejamos apenas ouvintes da palavra. A palavra de Deus deve dar frutos de vida para nós e para os outros. Na primeira leitura, o Senhor confirma sua constante presença em nossa vida. Qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Versículo 7 de Deuteronômio. Ele se aproxima de nós com sua palavra e nos ensina a andar nos seus caminhos para conservarmos a graça dessa proximidade. Somos convidados a viver com o coração sempre unido à vontade do Senhor, a qual se revela a nós por meio da palavra a cada celebração. Temos um texto do padre Nilo Lusa. O texto do Evangelho de hoje narra um encontro de Jesus com alguns fariseus e escribas
Eles apresentam um aspecto importante de conduta, o cuidado com a higiene. A higiene é necessária para manter a vida saudável, como experimentamos neste longo período de pandemia. Eles, porém, sendo legalistas, erram quando pensam que essas práticas higiênicas garantem o cumprimento da vontade divina ou quando as identificam com a palavra de Deus. Não tem nada a ver, né? Quando tradições humanas são absolutizadas, tornam-se obstáculo à palavra de Deus, alienando e sufocando a liberdade das pessoas e criando barreiras entre elas. Sim, Deus deseja que não sejamos hipócritas e cuidemos bem da higiene para manter a saúde. Isso, porém, não nos garante maior dignidade diante dele. São costumes que aprendemos de nossos antepassados e é aconselhável mantê-los, mas sem fazer disso nossa condição de bons cristãos. Jesus adverte que não é sensato abandonar os mandamentos de Deus para seguir os costumes humanos. Podem-se manter as boas tradições dos antepassados, mas o essencial está sempre na proposta de Jesus. A seguir, o mestre convoca a multidão e esclarece o que realmente torna alguém impuro. É o que é tramado dentro do coração. É deste que partem os desejos funestos contra os outros. É importante discernir o que agrada a Deus e contribui para a valorização das pessoas, sem desprezá-las, discriminá-las ou condená-las. A estratégia do confronto não é cristã. Nunca esqueçamos que é a caridade que faz diferença no cristão. A multiplicação de regrinhas pode nos tirar daquilo que efetivamente importa, a caridade. Somos convidados a ter cuidado para não abandonar o Evangelho de Jesus, seguindo doutrinas humanas. Citando a profecia de Isaías, Jesus mostra o risco de louvar a Deus apenas com os lábios, enquanto o coração se encontra longe de Deus e dos outros. O risco de toda religião é prestar culto a Deus apenas com louvores e longe da prática, com longos discursos, não raro moralizantes. Quando isso acontece, nosso culto torna-se ruidoso, uma ruidosa rotina intimista, perdendo-se o essencial do ensinamento de Jesus, o amor a Deus e o compromisso com o próximo. Após a reflexão, nós temos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a honrá-lo com o coração, e não apenas com os lábios. Certos de sua presença em nossa vida e na de nossos irmãos, peçamos com fé. Dai-nos, Senhor, a força para amar. Repitamos, dai-nos, Senhor, a força para amar. É a prece da comunidade. Livrai, Senhor, vossa igreja da falsidade e da hipocrisia, para que nunca sejam obscurecidas a verdade e a beleza do Evangelho por ela anunciado. Nós vos pedimos, dai-nos, Senhor, a força para amar. Iluminai os líderes das nações para que implementem políticas que promovam a dignidade do vosso povo e respeitem vossa presença no meio dele. Nós vos pedimos, dai-nos, Senhor, a força para amar. Olhai pelos pobres, órfãos e viúvas e por todos os fragilizados.
e descartados, para que sempre se alegrem em vós. Deus, Salvador, que estais perto dos que sofrem, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, a força para amar. Fortalecei nossos irmãos catequistas para que cumpram sua missão de servir vossa igreja e vossa palavra e proporcionar o conhecimento e a vivência de vossa vontade a todos os que vos buscam. Nós vos pedimos, dai-nos, Senhor, a força para amar. Sustentai a todos nós, para que saibamos pôr em prática a palavra de Jesus mediante o respeito e o serviço generoso ao nosso próximo. Nós vos pedimos, dai-nos, Senhor, a força para amar. Concluamos rezando juntos a oração de São José, neste ano a ele dedicado. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Bem, agora nós temos um momento de partilha dos dons, oferendas ou partilha comunitária, durante a celebração da palavra, que é a celebração, como eu já disse inicialmente, com o ministro da palavra, o seminarista ou o diácono. Agora, então, tem esse momento da oferta, da partilha dos dons, cada um oferta o que puder. Depois tem o louvor, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Elevemos ao Senhor o nosso louvor. É nossa alegria e salvação. Então, tem um momento de louvor que é realizado durante a celebração da palavra com o grupo de canto, né? Em seguida, nós temos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, se houver comunhão, o ministro, o presidente da celebração da palavra, colocará o pão consagrado sobre o altar. E após breve silêncio, ele vai dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, é o momento da comunhão, quando houver. Enquanto isso, o grupo de canto vai interpretar a música que estiver destinada à celebração. Terminado esse momento da comunhão, temos a oração final. Ó Deus, vossa palavra de vida, que o povo vem buscar, alimenta e fortifica a vida em comunidade. Este alimento de amor una nossos corações e nos leve a vos servir em cada irmão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então, são as informações do impresso O Domingo, celebração da Palavra de Deus, da editora Paulus, neste 22º domingo do tempo comum, dia do catequista, ano B, cor verde,
nós transmitimos aqui. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para vocês que seguem o meu canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. A paz, irmãos, com muita serenidade.